Olá, seja bem-vinda à segunda aula da disciplina de Desenvolvimento de Sistemas Web. Eu sou o professor Sérgio Santos e hoje nós estamos aqui para dar continuidade a essa aula. Vamos lá? Então, na aula de hoje nós iremos trabalhar com conceitos básicos do que vem a ser web, hipertexto, multimídia e hipermídia. Você tem ideia do que seria isso? Hoje todo mundo sabe o que é web, o que é hipertexto, o que é multimídia ou hipermídia, né? Mas você saberia explicar o conceito? Então vamos aprender aqui nessa aula de hoje. Então, o conceito de web. A primeira coisa que nós precisamos entender é que ela foi criada em 1989 nos laboratórios do CERN, na Suíça. Vocês já ouviram falar do CERN? Vamos falar aqui, dar uma breve pincelada, tá? Mas também um grande responsável, né, desse laboratório é o Tim Berners-Lee, né, que foi o seu criador, como nós falamos na aula passada, na aula 1. Tá? Então, a Organização Europeia para Pesquisa Nuclear é o CERN, né, que fica situado ali na União Europeia, né, foi criada em 1954, né, onde 23 estados membros, né, incluindo Portugal, foram seus estados fundadores, né, desde a Bélgica, Dinamarca, Alemanha, França, né, Grécia, Itália, Noruega, Suécia, Suíça, Baixos Países, né, Reino Unido, Iugoslávias, né, esses foram os fundadores do CERN. Então você pode perceber aqui que a União Europeia, quase toda, né, ela fez parte, né, pelo menos da fundação desse, que é um dos laboratórios, um dos maiores laboratórios que tem no mundo, né, de física, né. Então imagine que isso aqui é um tubo, né, onde eles estão criando um acelerador de partículas para poder quebrar um átomo. E com isso eles vão poder investigar até o surgimento do universo. Então esse é o CERN, né, o maior laboratório de física que existe no nosso planeta, né? E dentro dele tem um acelerador de partículas com aproximadamente 27 quilômetros de distância. Então, no formato de esfera aqui, né? De um círculo, né? E ele interliga boa parte desses países aí. Então, aqui é que tudo surgiu, né? A web, Tim Berners-Lee, ele criou esse conceito que hoje vem sendo utilizado pelo mundo, né? Então, mas o que vem a ser web? Qual que seria o conceito? O que nós podemos entender, né, do que vem a ser web, né? Para que ela foi criada? Então, ela tinha o propósito de interligar computadores do laboratórios e instituições de pesquisas coligadas a ele. Tá? O objetivo era criar uma linguagem que pudesse exibir documentos científicos de forma simples e fácil de acessar. Então, como nós vimos na primeira aula, né? Isso se tornou moda no meio científico universitário, né? E foi rapidamente assimilada pelas universidades americanas. Então, quem não tiver visto ainda a primeira aula, recomendo fortemente que assista, que lá está bem claro como que se chegou a esse conceito, né? Uma vez entendido o que vem a ser o web, nós precisamos entender também o conceito de hipertexto, né? Surgiu na década de 1960, ou significa um texto não linear, com mais de uma dimensão. Você sabe o que é um texto linear? Então, para entender o que é não linear, nós precisamos entender o que é uma leitura linear. Uma leitura linear é igual a esse exemplo aqui de um livro, né? Onde você faz uma leitura com início, meio e fim. Geralmente, né, os livros já têm os seus capítulos, né, que você precisa ler o primeiro, o segundo, o terceiro, para depois ver a conclusão daquilo que você está lendo. Tá? Então, uma leitura linear é uma leitura com início, meio e fim. E uma leitura não linear seria aquela leitura que a gente está acostumado a fazer quando a gente quando a gente realiza uma pesquisa na internet. Então, você começa com um link, né, com uma página. De repente você vai para outra e lá tem várias outras páginas que falam sobre aquele determinado assunto, que está interligada a outra página ou a outra página, e você pode abrir até várias abas, né, para poder fazer várias leituras ao mesmo tempo. Então, isso é uma leitura não linear, tá? Do contrário de uma leitura linear, que é aquela que a gente fazia com os livros, né, ou com os artigos científicos também. Então, só para reforçar, uma leitura linear
né, aquela que você começa com a primeira página, vai para a segunda, terceira e assim por diante, até a leitura final. Já uma leitura linear é aquela que não tem início, nem meio, nem fim. Você pode você criar a sua ordem e fazer a sua pesquisa da forma que você achar que melhor lhe convém. Então vamos para o terceiro tópico, que é o conceito de multimídia. O que seria multimídia? Diversos tipos de informações que podem ser editadas e armazenadas em tipos específicos de dispositivos. Então, o som seria uma mídia? Sim. Uma imagem gráfica estática poderia ser? Também. Animações, textos e vídeos são exemplos de mídias, né, que a gente tem disponível aí. Esse tipo de informação tem por finalidade esclarecer assuntos, indicar tendências, informar, formar, demonstrar ou simplesmente divertir. Então hoje, por exemplo, está muito na moda as pessoas jogarem, né? Seja para diversão ou para o aprendizado. Então, o jogo seria uma mídia? Sim. Né? No jogo tem som, tem imagens, tem animações, tem texto, tem vídeos, né? Então, um exemplo de um sistema multimídia, né? Então, essa ilustração aqui da mulher trabalhando, pesquisando, vai muito de encontro com o computador do passado, né? Onde a pessoa entrava, acessava as informações que precisava e muitas vezes a única mídia que ela tinha para poder trabalhar ali, para ligar um computador no outro, era um disquete, tá? A partir do momento que a gente começou a adquirir computadores multimídias, né? A gente já tinha um computador que tinha entrada para outros dispositivos, né, para outras mídias além do disquete, né, como CD-ROM, como DVD, né, e também tínhamos caixinhas de som, ou seja, o computador ele era capaz de emitir uma nova mídia. Então por isso que vinha um sistema multimídia. Além desses, né, também era muito comum, aqui nessa imagem a gente ilustra, né, uma pessoa trabalhando com um computador que estava acoplado a ele uma impressora, né? Essa impressora também possibilitava ele trabalhar num sistema multimídia, né? A impressão é uma mídia também. Aqui é um scanner, né? Uma ilustração de um scanner, que também é uma outra mídia, né? A partir do momento que você joga a imagem dentro do computador, ele te possibilita trabalhar com aquela mídia, com aquele meio de comunicação, e também um drive, né? De CD, de disquete, de DVD, né, são as possibilidades. Então, um computador multimídia, né, era muito comum antigamente a gente comprar, né, um computador e as pessoas perguntavam: você vai querer computador com kit multimídia ou computador básico? Né? Então, hoje todos são multimídia, né, mas até há algum tempo não. Então, antigamente, essa era a visão de um computador, né, de quando a gente começou a estudar, né? Eu não, meu professor falava isso. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, né, estudar informática, e eu me lembro bem que eram computadores bem semelhantes a esse. Tá lá em 1994, 93, né? Então era muito comum de trabalhar com esses IBMs, né? Então esses teclados, né, eram bem interessantes aí, né? Foi uma época boa, pessoal. A gente começou dessa forma, né? Então vocês podem perceber que não tinha caixa de som. E uma coisa também que é muito importante notar aí é que não tinha nem mouse, tá? Tudo era via terminal, né? Tudo teclado e disco e número, né? E os computadores de hoje em dia, como é que são? Né? Todo mundo já tem uma ideia, né? Mas eu trouxe essa ilustração para mostrar assim, hoje o computador ele tem tudo, né? Se você quiser usar um disquete, um teclado, um mouse, um CD-ROM, né? Um microfone, caixinha de som, ouvir uma música, né? Antenas para você pegar a internet de tudo quanto é forma, né? Ou ter comunicação via satélite, né? Hoje em dia os computadores estão bem avançados, né? Bem diferente da realidade de antigamente. Então aqui cabe uma ilustração, né, de um computador de hoje em dia, né? Com bastante LEDs aí, né? Máquinas para jogo, né? Ou para fazer também videoaulas igual a essa, né? Com o microfone ali, bem interessante. E aí eu coloquei um celular também, porque muitos desses celulares hoje, nós podemos dizer que são supercomputadores, né? Como esse celular da Tesla aí, que
que está vindo com uma promessa aí de alcance mundial, né? Uma inovação. Então, essa é a realidade que a gente vive hoje em dia. Então, vamos para o próximo conceito, que é o conceito multimídia, né? O que seria, então, a multimídia? Né? A figura ilustra bem. O conceito de multimídia é a junção, né, das várias mídias em algum dispositivo. Então, no caso, o texto é uma mídia, o som, o vídeo, a imagem, desenhos, né, animações, todos esses são meios de comunicação, né? Então, quando a gente junta isso, por exemplo, né, antigamente a gente colocava dentro de um CD, né, ou de um DVD. Então, aquilo era chamado de um kit multimídia, porque trabalhava com as várias mídias existentes. Então, por isso que a gente trabalhava com kit multimídia. Então, o conceito de multimídia é esse, né? A junção de várias mídias em uma para você trabalhar com todas elas. Então, apenas para recapitular, né? Nós aprendemos aqui nessa aula o conceito de web, de hipertexto e de multimídia. O que falta a gente aprender? A hipermídia, né? Agora ficou fácil. Você tem ideia do que possa ser a hipermídia? O que seria a hipermídia? Hipermídia, ela é definida pela associação do hipertexto e da multimídia, a qual manipula um conjunto de informações pertencendo a diferentes tipos de mídia, podendo essas informações serem recuperadas de forma não linear. Parece um pouco confuso, né, pessoal? Mas não é. O que vem a ser? Vocês aprenderam o que é hipertexto e o que é multimídia, certo? Quando a gente junta os dois, nasce então a hipermídia. Tá? E o que tinha de inovação? O que tem de novo nela? Além desses dois primeiros conceitos que a gente aprendemos aí. A hipermídia trabalha com as mesmas mídias, né? Sistema multimídia, só que com um diferencial. Quando você vai para a internet, né? Quando você executa uma leitura não linear através dessas várias mídias, você está trabalhando com um sistema hipermídia e não mais com um sistema multimídia. Simples, né? Fácil de entender e espero que eu tenha conseguido ser claro com vocês até aqui. Tudo bem? Em caso de dúvidas ou questionamentos, tá? Estou aqui, esses são meus contatos institucionais. Fique à vontade para poder entrar em contato comigo. Tá ok? Um abraço e até a próxima aula.